This call is now being recorded. Ok, pessoal, ok. Vamos aqui para mais uma aula de português. Hoje a gente vai estudar termos essenciais da oração, termos integrantes e termos acessórios, tá? Vamos aqui à nossa primeira questão. Quero que vocês me ajudem aí. Vamos na tela com o professor Muniz. Primeira questão fala o seguinte. No trecho, os meninos estão brincando no quintal. No período temos um sujeito. Vamos lá. Rapidinho a gente vai fazer isso aqui, ó. Quem estão brincando no quintal? Os meninos. Observe que nós temos somente um núcleo. Se nós temos somente um núcleo, então nós estamos diante de um sujeito simples. Sujeito simples, somente um núcleo, tá, professor? Quem estão brincando? Os meninos. Fechou? Beleza, professor, beleza. Gabarito letra B, sujeito simples. No quintal, a gente já aprendeu nas nossas aulas, no quintal é o lugar onde ele está brincando. Então, aqui nós estamos diante de uma locução adverbial de lugar. Fechou? Locução adverbial de lugar. Então, como ele está pedindo aqui, qual o tipo de sujeito que a gente tem na nossa oração? Gabarito da questão letra B de bola. Vamos prosseguindo aqui, vamos prosseguindo, vamos lá. Questão número 2. No trecho, a professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Aí eu te pergunto, como é que a gente faz para achar o sujeito? Quem ensaiaram, professor? Quem praticou a ação de ensaiar? A professora e os alunos. Então, nós temos dois núcleos. Quando a gente tem dois ou mais núcleos, nós estamos diante de sujeito composto, né, professor? Sujeito composto. Parabéns aí para vocês. É isso daí. Perfeito. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Fechou? Gabarito da segunda questão. Letra C, vocês estão feras. Show de bola, galera boa, hein? Vamos lá. Vamos lá. Questão número 3. No trecho, estamos muito orgulhosos de você. Aí eu te pergunto, quem está muito orgulhoso? Tá faltando aqui, tá meio que oculto. Nós estamos muito orgulhosos de você. Então, pessoal, qual tipo de sujeito que a gente vai encontrar aqui nessa frase? Quando a gente encaixa, dá para encaixar um desses pronomes, né? O eu, tu, o nós, o vós, e a gente observa que ele está oculto, aqui nós estamos diante de um sujeito oculto, ou também chamado de sujeito elíptico, tá? Então, nós estamos muito orgulhosos de você. É o sujeito oculto. Então, quando você dá para encaixar um eu, quando estiver faltando na frase, um tu, né? Um ele, um nós, um vós. Então, você está diante de sujeitos ocultos. Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O gabarito da terceira letra A de avião. Vamos prosseguindo aqui. Questão número 4. No trecho, disseram que vai chover. Professor, dá para encaixar um eles aqui, não dá? Eles. Mas presta atenção. Na frase passada, eu disse que seria oculto se desse para encaixar o eu, o tu, o ele, o nós e o vós. Professor, se eu perceber, disseram que vai chover. Eles disseram. Se dá para encaixar um eles, será que não seria oculto também, professor? Quem disse? Eu não sei quem disse. Não sei, eu não consigo identificar quem é a pessoa que disse. Aliás, a pessoa não, né? As pessoas que disseram que vai chover. Eu não consigo identificar isso. Então, quando você encaixa o eles aqui e você não consegue identificar quem são as pessoas que disseram, que praticaram essa ação, você está diante de um sujeito indeterminado. Tranquilo? Então, não confundam com o sujeito oculto. O sujeito oculto dá para encaixar o eu, o tu, o ele, o nós e o vós.
lá no sujeito indeterminado, vocês podem observar, ó, que a gente não consegue identificar as pessoas que praticaram essa ação de dizer que vai chover. Deu para encaixar o eles? Deu. Então, nesse caso, pessoal, eles, você vai lembrar do sujeito indeterminado, viu? Indeterminado. Não esqueçam desse detalhe aqui. Tranquilo? Vamos lá, prosseguindo, que tem muita questão ainda, pessoal. Questão número 5. No trecho, precisa-se de vendedores. Quem precisa de vendedores? O texto diz a pessoa que está precisando? Não. Quem está precisando de vendedor? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Ó. Qual a transitividade desse verbo? Ele é um verbo transitivo indireto. Indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de vendedores. Observe que de vendedores seria o que, professor? De vendedores seria o que a gente chama de objeto indireto. Por que, professor? Olha a presença da preposição lá, ó. Olha lá, ó, o de. Tá vendo? Ó? Tem a preposição. Quando você está diante de um verbo transitivo indireto e ele está se ligando a um se, esse se vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, índice de determinação do sujeito. Quando você identificar a função desse se, que é índice de determinação do sujeito, ó, ele se liga a um verbo transitivo indireto. Então, aqui nós temos sujeito indeterminado, viu? Então, observe que a gente nem consegue saber quem é que está precisando de vendedores. A gente não consegue saber quem está precisando. Agora, não confunda, por exemplo, quando eu digo assim, ó, vendem-se casas. Vendem-se casas. Observe que o verbo vender, ele é transitivo direto. Quem vende, vende algo. Não dá para ser sujeito indeterminado quando o verbo for transitivo direto. Só dá para ser indeterminado quando o verbo é intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação, tá? Então, vendem-se casas. Aqui, ó, casas são vendidas. Deu para inverter? Deu. Aqui está na voz passiva. Quando deu para inverter, está na voz passiva, a função desse se vai ser o quê? Partícula apassivadora. Nesse caso, quando aqui você identificar que o se é partícula passivadora, tem sujeito aqui, pessoal? Tem. O sujeito aqui vai ser casas. Ele vai ser sujeito paciente. Então, o sujeito aqui ele vai estar presente na frase. Tranquilo? Então, muito cuidado. Quando você identificar que o se é pronome apassivador, você já sabe que tem sujeito, viu? Então, gabarito dessa questão, letra D. Quando eu digo precisa-se de vendedores, a gente sabe que a gente não consegue identificar quem é a pessoa que está precisando. Então, é um sujeito indeterminado. Qual é a função desse se? Índice de determinação do sujeito. Vamos prosseguindo aqui. Questão número 6. Nevou o dia todo. No período, temos um sujeito. Qual o tipo de sujeito que a gente tem nessa frase? Quando eu digo nevou o dia todo. Nevou, pessoal, é um verbo que indica o quê? Fenômeno da natureza. Ah, professor, é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Nevou o dia todo. Quando você está diante de verbos que indicam o fenômeno da natureza, trovejou, nevou, aqui é o que a gente chama de sujeito inexistente ou também chamado de oração sem sujeito, viu? Sujeito inexistente. Tranquilo? Fechou, professor. Muito bom esse TD. Gostaram, pessoal, desse TDzinho aí? Uma mega revisão da parte sintática, né? Bem simples aí, que o simples, eu quero que vocês aprendam, eu quero que todo mundo esteja nivelado ali no simples, né? Quando vocês estiverem nivelados,
Rapaz, eu tô gostando muito bem aí do colega Waxla aí, toda aula presente. Isso aí, gostando de ver. Vamos lá. Gabarito, sexta letra E, viu? Vamos lá. Questão 7. Faz 3 anos que estudo nesta escola. Qual o sujeito dessa frase? Faz 3 anos que estudo nesta escola. Ora, pessoal, verbo fazer no sentido de quê? De tempo transcorrido. Quando você pegar uma frase que tem um verbo fazer, faz 3 anos, faz, você sabe que aqui também vai ter oração sem sujeito. Então, cuidado, ó, o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, aqui nós teremos uma oração sem sujeito, viu? Faz 3 anos que estudo nesta escola. Tranquilo? Bora prosseguindo aqui, então. Vamos lá. Questão 8. No trecho, há muita gente na praia. Verbo haver, no sentido de existir. Há muita gente na praia. Qual é o verbo dessa oração? Qual é o sujeito dessa oração? Verbo haver no sentido de existir, também nós estaremos diante de uma oração sem sujeito, também chamado de sujeito inexistente. Beleza? Gabarito letra E de escola. Há muita gente na praia. Verbo haver no sentido de existir. Então, relembrando aqui. Verbo que indica o fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Verbo que indica tempo transcorrido, faz 3 anos que estudo nesta escola, oração sem sujeito. Há muita gente na praia, verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito também. Vamos aqui na questão 9. No trecho, na minha família houve um caso parecido. Verbo haver no sentido de acontecer, né? De existir. Na minha família houve, aconteceu, existiu um caso parecido. Né? Ocorreu um caso parecido, existiu um caso parecido. Então, verbo haver no sentido de ocorrer também vai ser o quê, professor? Oração sem sujeito também. Tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe aqui do verbo haver no sentido de ocorrer. Vamos na 10. No trecho, praticar exercícios frequentemente é bom para a saúde. No período temos um sujeito. Pessoal, qual é o tipo desse sujeito aqui? Praticar exercícios frequentemente é bom para a saúde. O que é bom para a saúde? Praticar exercícios. Então, todo esse trecho aqui vai ser o sujeito. Pessoal, mas se vocês observarem, dentro desse sujeito existe um verbo. Quando tem um verbo dentro de um sujeito, é o que a gente chama de sujeito o quê? Oracional. Então, o que é bom para a saúde? Praticar exercícios frequentemente. Então, quando a gente tem um verbo onde ele está, aliás, um sujeito que tem um verbo dentro, a gente chama de quê? Sujeito oracional. Tá bom? Sujeito oracional. Não esqueça desse detalhe aqui, viu? Pode cair na sua prova. Tranquilo? Show de bola. Vamos prosseguindo aqui, questão número 11. No trecho, o pai está orgulhoso. Quem está orgulhoso? O pai. Pai, núcleo do sujeito. Verbo estar é um sentido de quê, professor? Será que é uma ação ou é o estado do pai? Aqui indica estado. Se indica estado, como é o nome desse verbo? Verbo de ligação. Tá? Professor, aqui então o verbo ser, o estar, é um verbo de ligação? É, o verbo indica estado. E orgulhoso seria o quê, professor? Orgulhoso se refere ao pai. Aqui é um adjetivo. E esse adjetivo ele vai estar funcionando como que predicativo do
Sujeito. Por quê? Porque ele vai estar dando uma qualidade ao sujeito. Então, aqui é um verbo que não indica ação, e sim um verbo que indica estado. Quando a gente está diante de um verbo de ligação, os verbos de ligação, eles iniciam, pessoal, com uma coisa chamada predicado nominal. Tranquilo? Predicado nominal. Predicado nominal, o que é o predicado? É o que sobra do sujeito. Você identifica o sujeito, ó, passa um tracinho, o que sobra é o que a gente chama de predicado. Para a gente identificar os tipos de predicado, o que você tem que fazer? Ora, você tem que saber os verbos, características. Por exemplo, se você tem um verbo de ligação, você já sabe que você está tratando de um predicado nominal. Gabarito da questão, letra B de bola. Tranquilo, pessoal, em relação a esse caso aqui? Tranquilo? Verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal. Os três estão atrelados. Vamos prosseguindo. Questão número 12. Gabarito da 10, letra B, pessoal. Questão número 12. Lá. No trecho, ela deu-lhe as informações necessárias. E aí? No período, temos um predicado. Qual tipo de predicado a gente tem aqui, pessoal? Ela deu-lhe as informações. Quem dá a dar algo, deu as informações necessárias a alguém. A quem? Ao li. O li, ó, tá funcionando como o quê? Como objeto indireto. Quem dá a dar algo a alguém. Deu o quê? Deu as informações, que é o objeto direto, a alguém, que é quem? Que é o li. É um pronome oblíquo que está funcionando como objeto indireto. Professor, mas observem que quem deu, ela. A gente já encontrou aqui o sujeito, ó. O que sobra é o que a gente chama de quê? Que eu ensinei para vocês, é o predicado. Predicado. Agora eu te pergunto, qual tipo de predicado a gente tem aqui? Quando a gente tem um predicado com um verbo de ação, vai ser predicado. E aí? Ela deu as informações, pessoal. Qual o tipo de predicado que nós temos aqui? Verbo nominal? Pessoal, aqui é um predicado verbal. Aqui nós temos um verbo que indica ação. Se nós estamos diante de um verbo que indica ação, tem predicado verbal. Se o verbo indica estado, predicado nominal. Tranquilo? Então, aqui, gabarito da questão, letra A. Ela deu as informações, ela praticou a ação de dar as informações a alguém ao li. Predicado verbal, ele é formado por verbos que indicam ação. Vamos prosseguindo aqui. Questão 13. No trecho, os corredores terminaram a maratona exaustos. Agora vem a perguntinha para vocês. Os corredores terminaram a maratona exaustos. Terminar é um verbo que indica ação. Quem termina, termina algo. Termina o quê? A maratona. Então, aqui tem um verbo transitivo direto. E a maratona também é um objeto direto, certo? Agora eu te pergunto, exaustos se refere ao objeto direto ou se refere ao sujeito? Observa que exausto se refere aos corredores, que é o sujeito da oração. Então, o que é que você pode imaginar? Um adjetivo que está passando a qualidade ao sujeito. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito ele está presente tanto em verbos de ligação quanto em verbos que indicam ação. Porém, professor, quando você está diante de um verbo que indica ação e na mesma frase existe um predicativo do sujeito, então é uma mistura. É uma mistura de verbal com nominal. Como é que a gente chama desse predicado? É o predicado verbo
nominal. Agora sim. Olha lá. Fechou? Predicado verbo nominal. Nós temos uma mistura de um predicativo do sujeito com um verbo de indicação. Vamos prosseguindo na 14. Vamos lá. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Olha aí. O que é que vocês acham? Qual o tipo de predicado que tem aqui? Qual tipo de predicado nós temos? Vamos primeiro identificar o sujeito? Vamos lá. Ontem eu vi minha vizinha muito preocupada. Tem um eu aqui, ó, sujeito oculto. Daqui para cá é o predicado. Ontem eu vi minha vizinha preocupada. Quem vê, ver alguma coisa. Vê o quê? Minha vizinha. Objeto direto. Ver é um verbo que indicação. Lógico, aqui é um verbo transitivo direto. Agora vamos aqui à pergunta do século, de milhões. Aqui é um verbo de indicação, certo? Só que, olha aqui, ó, preocupada. Isso aqui é um adjetivo, mas preocupado se refere a mim ou à vizinha? Ele está se referindo ao sujeito ou é ao objeto, que seria vizinha aqui? Ele está se referindo à vizinha que está preocupada. Só que vizinha é o quê? É objeto direto. Então, é predicativo do sujeito ou é predicativo do objeto? Predicativo do objeto. Tá? Então, aqui é um predicativo do objeto. Resumindo, se você tem um verbo que indicação e na frente tiver um predicativo, então, vou colocar aqui, ó. Se você tem um verbo que indicação, você já sabe que é predicado verbal. Porém, se na frente tiver um predicativo do sujeito, ou se tiver um predicativo do objeto, então você já sabe que aqui a gente chama de predicado verbo nominal. Porque é uma mistura, tá bom? Então aqui, ó, preocupada se refere à vizinha, que é objeto direto. Por isso que a gente chama de predicativo do objeto. Está predicando o objeto. Então, quando eu tenho um predicativo do objeto com um verbo que indicação também, morreu Maria Preá. Predicado verbo nominal. Não esqueçam, se o predicado tiver verbo de ligação, ó, que indica estado, é predicado nominal. Então, show de bola. Encerramos as questões de predicado. Agora vamos partindo aqui para a questão de número 15. Ok. Tranquilo, pessoal? Estão gostando da nossa revisão de análise sintática, termos integrantes, termos essenciais, termos acessórios? Beleza? Tá fluindo? Devagarzinho a gente vai aprendendo essa matéria, tá? Vamos lá. Questão 15 diz o seguinte: no trecho, algumas pessoas tomam vinho. Quem toma o vinho? Algumas pessoas. Então, aqui é o sujeito. Quem toma, toma alguma coisa. Toma o vinho. Olha aí, pessoal. Tem preposição? Tem não. Quem toma, toma algo. Aqui é um verbo transitivo direto. Quem toma, toma algo. Toma o vinho. Aqui é objeto direto. Fechou? Gabarito, letra A. Então, o vinho está funcionando aqui como objeto direto. O objeto direto, ele é o objeto do verbo transitivo direto. Quem toma, tomará algo. Prosseguindo na 16. No trecho, Amélia acredita em discos voadores. Quem acredita? Amélia. Amélia é sujeito. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Acredita em quê? Em discos
voadores, né, professor? Isso. Então, aqui, em discos voadores, é o objeto indireto, tá? E o verbo acreditar é verbo transitivo indireto. Tranquilo? Fechou. Então, em discos voadores está funcionando como objeto indireto. O termo sublinhado funciona como objeto indireto. Fechou, pessoal? Tranquilo aí? Gabarito da 16, letra B de bola, objeto indireto. Observa que umas características do objeto indireto, ó, tem a presença da preposição. E, lógico, esse termo se liga a um verbo. Verbo não é a nome, não é substantivo nem adjetivo. Porque se esse termo aqui que está preposicionado em discos voadores se ligassem a substantivos ou adjetivos, aí seriam o quê? Complementos no. Se eu tivesse ligando ao nome, um adjetivo por exemplo, um substantivo ali, seria complemento nominal. Se eu estou ligando a um verbo, complemento verbal. Os complementos verbais são quem? Objeto direto e objeto indireto. Então, objeto direto e indireto só existe quando se liga a verbo. Se você perceber que esse termo aqui que está se ligando, né, estivesse ligando a um substantivo ou um adjetivo, aí você já sabe que está complementando um nome. Por isso que o nome é complemento nominal. Gabarito da 16, letra B. Vamos prosseguindo. 17. No trecho, a proposta interessava-lhe. Olha aí. A proposta interessava-lhe. O que é que interessava-lhe? Proposta, que é o sujeito. Professor, a proposta interessa. Interessa a alguém. Existe preposição? Existe. Existe preposição. O lhe, pessoal, o pronome lhe, oblíquo, lhe, ele funciona como objeto indireto, tá? Ele funciona como objeto indireto. Então, se você tá vendo um lhe aqui, é porque quem interessa a, exige a preposição ao. Então, o lhe, ele funciona como objeto indireto. Então, gabarito aqui, letra B. Não, sempre não, Davi. Sempre não. Ele pode, por exemplo, também ser um adjunto adnominal, tá? O meu áudio, agora tá com áudio de novo? Voltou. Voltou, professor, voltou. Pronto. Mas deu para entender a questão lá, pessoal? Do li? Beleza, vamos lá. Prosseguindo aqui, viu? Show de bola aí. No final a gente vai tirar uma selfie aí. Galera aí com as câmeras ligadas, fazendo aqui a posição de quê? Da mão de vencedor. No final a gente vai tirar essa foto aí. Beleza? De aprovado. Vocês vão ser aprovados nesse concurso aí. Beleza? Então, certeza. Vamos lá. Questão 18. A mulher tinha necessidade de medicamentos. Quem tinha necessidade? A mulher. A mulher é o quê, professor? Sujeito. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa, de medicamentos. Olha aí, professor, o termo que a gente está analisando. Ele veio da regência de quem? De necessidade. Necessidade é um verbo ou é um substantivo? A necessidade.
a necessidade. Isso aqui, pessoal, é um substantivo. Não é verbo, não. Foi o que eu ensinei para vocês. Se isso aqui é um substantivo, então vocês acham mesmo que de medicamento seria objeto indireto? Foi o que eu ensinei para vocês. Se o termo de medicamentos preposicionado está se ligando a um substantivo, isso aqui só pode ser o quê? Um complemento de um nome. O substantivo não é o nome. Cuidado. Cuidado. Gabarito, letra C. A mulher tinha necessidade de medicamentos. Medicamentos são necessários. Não esqueçam, o bizu é ver a quem ele está se ligando ali, ó. É um substantivo. Então não vão marcar objeto indireto, não. Vi muita gente marcando objeto indireto aí. Mas o segredo é o quê? Necessidade é substantivo, pessoal. Então não pode de medicamento ser um objeto indireto. Eu aposto como vocês marcaram a alternativa letra B, porque vocês já viram essa preposição aqui, já quiseram direto marcar objeto indireto. Eu conheço aluno, que eu já fui. É igual aquela. A gente fica robotizado querendo marcar desse jeito. Ó. Vocês estão rindo é porque é desse jeito mesmo. Eu sei como é isso aí, pessoal. Conheço. Ó. Então vamos lá, gabarito letra C, viu? Show de bola. Vamos lá. Na questão número 19. De novo. Esta conduta é prejudicial à saúde. O que é prejudicial à saúde? Esta conduta. Viu? Sujeito aqui, ó. É prejudicial à saúde. Aí eu te pergunto, a saúde se liga a quem? Vem da regência de quem? De prejudicial. Se é prejudicial a alguma coisa. Prejudicial à saúde. Professor, prejudicial se refere a quem? A conduta. Prejudicial está vindo antes de um verbo de ligação, que indica estado. Olha aqui o raciocínio. Ó. Aqui é um adjetivo, certo? Consequentemente, isso aqui é um predicativo do sujeito. Confere? Predicativo do sujeito. Já ensinei para vocês isso aqui, depois do verbo de ligação. Porém, esse adjetivo está regendo esse termo aqui, ó. É prejudicial à saúde. Só que prejudicial não é verbo, é adjetivo. E o que foi que eu falei para vocês? Quando um termo preposicionado está sendo regido por um adjetivo ou por um substantivo ali abstrato, o que eu disse para vocês? Está complementando o verbo ou está complementando o nome? Está complementando o nome. Então é complemento nominal. Fechou? Essa aula é de ouro, hein? Vamos lá, questão 19, letra C. Questão 20. Vamos lá. No trecho, decidiu favoravelmente ao acusado. Quem decidiu? Ele, sujeito oculto. Vimos hoje. Olha aí o português, é um encaixe. Ó. Ele decidiu favoravelmente. Olha a terminação em mente, ó, advérbio de modo. É o modo como ele decidiu. Ele decidiu favoravelmente. Favoravelmente a quem? Ao acusado. Esse termo que está preposicionado aqui, ó, está se ligando a um advérbio. Te pergunto, advérbio é verbo ou é o nome? É o nome. Então não pode ser objeto direto e nem indireto. Favoravelmente não é verbo. Favoravelmente é um advérbio de modo. E aí? É complemento verbal ou é complemento nominal? É complemento nominal. Está se complementando ao nome. Pessoal, só vai ser objeto direto e indireto se estiver se ligando ao verbo. Beleza? Gabarito letra C aqui dessa questão. Vamos praticar. Beleza? Vamos lá. Ok, vamos lá. Hoje eu botei 50 pontos, mano. Encheu. Opa, tem alguém falando aí?
É alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, coloca no chat, viu? Se não for, deixa só o áudio do professor ligado. Tranquilo? Já desligou? Beleza, tranquilo. Fechou de bola, show de bola. Vamos lá. Tá baixo aí o áudio, pessoal? Meu áudio tá baixo? Tá normal, tá normal. Aumenta aí o microfonezinho do fone. O volume do fone. Vamos lá, vamos lá. Questão 21. Galera boa, hein? Show de bola. 21. No trecho, a criança foi orientada pelo professor. O professor orientou a criança. Deu até para inverter. Já dei aula de 10 milhões de vezes disso aqui. O professor orientou a criança. A criança foi orientada pelo professor. Professor, vamos lá. Quem orientou? O professor, sujeito. Quem orienta, orienta alguém. A criança, objeto direto. Verbo transitivo direto. Transforma para a voz passiva. Agora fica fácil. A criança foi orientada pelo professor. Ah, agora é tranquilo, professor. Agora vai dar certo. Foi orientada pelo professor. Olha aí, ó. Quem era objeto direto na voz ativa passa a ser o quê? Sujeito paciente na voz passiva. E quem era sujeito na voz ativa passa a ser o que a gente chama de agente da passiva. Então, quando você vê uma situação dessa, ó, geralmente vocês vão encontrar isso aqui com preposição por e pelo. E vocês vão encontrar, ó, dois verbos, um do lado do outro, que é o que te diz locução verbal. Um verbo auxiliar e outro verbo que termina no particípio. Aí você já sabe que isso aqui é o quê? Um agente da passiva. Beleza? Tranquilo aí? A criança foi orientada pelo professor. Então, esse pelo professor que a gente chama de agente da passiva, porque essa voz aqui, essa frase, ela está na voz passiva. Tranquilo? Ok, ok. Vamos prosseguindo aqui. Questão número 22. Já falamos da nossa querida agente da passiva. Vamos prosseguindo na questão 22. O que ele fala aqui, professor? Vamos lá. No trecho, doutora Ana, vírgula, a mulher nutricionista da cidade, vírgula de novo, foi galardoada essa semana. Meu Jesus Cristo. Doutora Ana, a melhor nutricionista da cidade, foi galardoada essa semana. Dona Ana, a melhor nutricionista da cidade. Quem é a melhor nutricionista da cidade? É a doutora Ana. Tá simplesmente explicando quem é a doutora Ana. Isso aqui é nós estamos diante de um quê, pessoal? Isso aqui? Como é o nome disso aqui? Aposto. É o aposto explicativo, viu? E essas vírgulas, professor, do aposto, elas são obrigatórias? São, viu? São vírgulas obrigatórias. Fechou? Tranquilo, né, professor? Um negócio desse aí, aposto explicativo. Olha como é o nome, ó. É autoexplicativo. Ele está explicando quem é a doutora Ana. Gabarito letra A, viu? Vamos prosseguindo aqui. Questão 23. No trecho, na bolsa levava o que precisava. Roupas, biquínis e toalhas. Natália, o gabarito da 20 é letra C de casa. Vamos na 23. Olha isso. Na bolsa levava o que precisava. Roupas, biquínis e toalhas. Ele está explicando o que é que o que se precisava. O quê? O que seria aquilo o qual se precisava, né?
aquilo o qual precisava. O que era? Roupas, biquínis e toalhas. Eu tô fazendo o quê? Enumerando. Então, essas explicações, essas enumerações do que é, depois desses dois pontos, isso aqui também é chamado de aposto, viu? Aposto enumerativo. Ele está enumerando o que é que se precisava. Roupa, biquíni e toalha. É um aposto enumerativo. Vocês vão ver muito isso aqui nos textos. Até porque eu tirei essas frases de textos, tá? Vamos prosseguir na 24. A Avenida Paulista é lindíssima. Professor, quem é lindíssima? A Avenida Paulista. Todo esse trecho seria quem? O sujeito, né? Beleza. Mas, se você observar, quando eu digo Avenida Paulista, o jornal New York Times. Geralmente, quando a gente fala o geralzão especifica, ó, jornal, tem vários tipos de jornal. Um desses jornais é o New York Times. Quando eu falo avenida tem vários tipos de avenida. Tem a Avenida Paulista, tem a Avenida da Mangabeira, tem a avenida de todo jeito. Antônio Salles. Então, quando eu digo Avenida Paulista, eu acabei de especificar qual é essa avenida. Quando eu digo jornal New York Times, eu acabei de especificar quem é o jornal, dentre os vários jornais. Então, como é que a gente chama isso aqui, professor? Aposto especificativo. Especificativo. Tem vírgula, professor? Nesse aposto aí tem não. Gabarito letra A, viu? É aposto também. O aposto especificativo que a gente chama. Fechou? Fechou. Vamos lá. Questão 25, meus companheiros. Vamos lá. No trecho, querido, venha pela Avenida Rebouças, pois o trânsito diminuiu. Querido, eu estou invocando. Eu estou chamando. Eu estou chamando. Eu estou invocando. Fechou? Ei, professor, como é o nome disso aqui? É o vocativo. Ele tem a função de chamar. Tem vírgula obrigatória? Tem que ter essa vírgulazinha aqui. Quando eu digo, Joana, venha cá. Querido. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de vocativo. Tranquilo? É o vocativo. Vamos na 26. No trecho, os doces estavam muito saborosos. Quem estavam muito saborosos? Os doces. Olha o sujeito aqui, ó. Sujeito, muito saborosos. Doces, saborosos. Saborosos se referem aos doces. Isso aqui é um predicativo do sujeito, né? Lembra que a gente ensinou para vocês, ó? Predicativo, tudo bem? Do sujeito. Só que antes do predicativo do sujeito, pessoal, observem aqui, ó, que nós temos um advérbio de intensidade, ó. E ele está intensificando esse saboroso, esse adjetivo aqui, ó. Qual é a classe gramatical? Qual é a função sintática? Né? Que é formada pelos advérbios. Né? Advérbios que dão ideia de lugar, de intensidade, de modo. Nesse caso, isso daqui é um advérbio de intensidade. Então, nesse caso, os advérbios eles possuem funções sintáticas chamadas de adjunto adverbial. Fechou? Aí fica tranquilo, né, professor? Acertei a questão. Quem acertou? Coloca aí no chat. Vamos lá. Quem acertou? Vocês estão de boa, hein? Tranquilo? Gostaram da revisão de conjunções da aula passada? Várias questões de conjunções coordenadas, conjunções
subordinadas, pronomes relativos, conjunções integrantes. Vamos lá. Vamos na questão de número 27. Vamos lá. No trecho, chegamos à cidade ao fim da noite. Nós chegamos. Sujeito oculto, né? Ó. Nós chegamos. Quem chega, chega a. A cidade passa uma ideia de tempo, modo, intensidade ou lugar. A cidade é um lugar. Então, aqui é um advérbio de lugar. Qual é a função dos advérbios que eu falei para vocês? Eles são adjuntos adverbiais. Então, todos os advérbios, todas as locuções adverbiais, elas têm a função chamada dentro do português de adjuntos adverbiais. Tranquilo? Fechou. Professor, na língua portuguesa, quem chega, chega a. O verbo ir, ele é considerado como verbo intransitivo, viu? E detalhe, nem advérbio. O correto é chamar locução adverbial, sabe por quê? Ó, locução adverbial. Porque nós temos a formação de dois termos. Tem preposição aqui na formação, então é locução adverbial, viu? Então, gabarito letra D de dado. Vamos prosseguindo, tranquilo? E isso, Duda, é porque aqui nós estamos diante de uma locução adverbial feminina. Aí vai ter a crase diante das locuções femininas, tá? Aí crase é obrigatória. Tá? É uma preposição nocional aqui. Vamos prosseguindo. Questão 28. No trecho, os elogios da diretora aos estudantes. Os elogios da diretora aos estudantes. O termo sublinhado funciona como, pessoal? E aí? Da diretora se refere ao substantivo elogio, certo? Professor, mas me diga uma coisa. Quando eu digo os elogios da diretora, esse termo passa uma ideia de quê? Os elogios dela passam uma ideia de posse, não passa não? Os elogios dela. Ora, se esse termo aqui, ó, os elogios dela, os elogios da diretora, se esse termo passa uma ideia de posse, pode marcar que isso aqui é um adjunto adnominal. Então, o macete é esse daí. Tá com dúvida? Ah, professor, eu estava achando que era complemento, porque está se ligando aqui ao substantivo, né? O senhor falou que era complemento, mas cuidado. Se esse termo aqui que está sendo analisado, ele passa uma ideia de posse, é adjunto, viu? Vai ser adjunto adnominal. Fechou? Os elogios da diretora. Beleza? Os elogios dela. Posse, Delbrano. De posse, viu? Fechou? A diretora pratica a ação de elogiar. Ela está praticando a ação de elogiar. Os elogios dela. Por isso que a posse. O elogio é dela. Então, se passa a ideia de posse, é adjunto nominal, viu? Por quê? Porque isso daqui funciona como uma locução adjetiva. Fechou? Bora prosseguindo, companheiros. Questão 29. Vamos lá. No trecho, Melina trabalha satisfeita. Ela trabalha satisfeita. Trabalhar é uma ação. Vamos lá. Quero ver quem vai acertar essa. Eu ensinei no início da aula. Quem trabalha, trabalha. Verbo intransitivo. Verbo de indicação. Só que satisfeita está se referindo a Melina. Então, isso aqui é um predicativo do... Eu ensinei? Do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ação com predicativo do sujeito, companheiro, eu tenho um predicado verbo nominal. Mas ele sublinhou só satisfeita.
Satisfeito é um predicativo do sujeito. Tem erro, não. Será que alguém vai fechar? Nossa, quem não errou nenhuma questão até agora? Desse TD aí. Quem não errou nenhuma questão? Alguém já errou? Estão conseguindo acertar todas aí? Ou alguns vocês ficaram com dúvida e deixaram para resolver só na hora da aula? Sempre tem, né? Vamos lá. Questão 30. No trecho, as crianças ficaram doentes. Opa, é o estado delas. Verbo que indica estado. Isso aqui é um verbo de quê? De ligação. Ora, doentes se refere às crianças, não é? Doente se refere a quem, professor? Às crianças. Então, aqui é o núcleo do sujeito, né? Então, isso aqui é o quê? Um predicativo também do sujeito, certo? Predicativo do sujeito. Tem erro, não. Verbo que indica estado, ó. Verbo de ligação. Doentes é uma qualidade aqui das crianças, a característica dela. Predicativo do sujeito. Fechou? Vamos prosseguindo. Questão 31. No trecho, as professoras ficaram satisfeitas. De novo. É o estado dela. Verbo de ligação. Satisfeita se refere a quem? Professoras, que é o quê? Núcleo do sujeito. Satisfeitas, adjetivo. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Gabarito, letra A. Predicativo do sujeito. Vamos lá, professor Muniz. Questão 32. No trecho, as professoras deixaram as crianças satisfeitas. Deixar é um verbo que indica o quê? Ação. Satisfeita se refere às professoras ou às crianças? Se refere às crianças. Quem deixa, deixa alguém. As crianças, ó, objeto direto. Professor, satisfeita se refere ao sujeito ou ao objeto? Se refere ao objeto. Então, se refere ao objeto. Olha aí, professor, foi até em vermelho, né? Era para ser amarelo. Pois é. Ó, se refere às crianças satisfeitas. Se refere ao objeto direto. Então, isso aqui é um predicativo do objeto. Primeira coisa, identifica se isso aqui é objeto direto. Quem deixa, deixa alguém, né? Então, as professoras deixaram as crianças satisfeitas, deixaram-nas, né? Deixaram-nas satisfeitas. Terminação nasal, ó, você emprega, você poderia substituir o objeto direto pelo nas. Deixaram-nas satisfeitas. Então, satisfeita se refere a um objeto. Então, predicativo do objeto. Tranquilo, pessoal? Aí, vamos na 33. Vamos lá. No trecho, vamos esperá-lo na esquina. Quem espera, espera alguém. Verbo transitivo direto. Quem espera, espera alguém. O lo é o objeto direto. É um complemento desse verbo. Quem espera, espera alguém. Espera-lo na esquina. Na esquina dá a ideia de lugar. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Fechou? Quem é o sujeito dessa oração? Nós. Tá oculto, ó. Nós vamos esperá-lo. Quem espera, espera alguém. Espera o lo. Onde? Na esquina. Tá? Então, na esquina, adjunto adverbial de lugar. Gabarito dessa questão, letra A.
Show! Questão 34. No trecho, roubaram-lhes os passaportes. Quem rouba, rouba algo. Os passaportes. Roubaram-lhes os passaportes. E aí, professor? Roubaram-lhes os passaportes. E aí? Agora eu quero ver quem acerta essa. Quem acerta essa? Qual a função do termo sublinhado? Professor, eu vou marcar objeto indireto. Era até para eu ter colocado. Só para dificultar mais ainda a questão. Pessoal, ó. Roubaram-lhes os passaportes. Os passaportes deles. Passa a ideia de posse. Se passa a ideia de posse, isso aqui é uma locução adjetiva, que é um adjunto adnominal. Fechou? Professor, lembra que o senhor falou que o lhes nem sempre funciona como objeto indireto. Se ele passar uma ideia de posse, ele vai ser adjunto adnominal. O passaporte dele. O passaporte dele. Passaporte do garoto. Olha lá, ó. O passaporte do garoto. Olha lá, ó. Locução adjetiva, ó. Adjunto adnominal do substantivo passaporte. Então, cuidado. Quando você consegue identificar a ideia de posse aqui, ó, roubaram-lhes os passaportes deles, dos garotos, dos viajantes. Esse lhes passa a ideia de posse. Então, aqui é adjunto adnominal. Lembra que eu falei que o li nem sempre vai funcionar como objeto indireto. Tranquilo? Verifiquem se o lhes passa uma ideia de posse. Então, aqui ele vai ser o quê, professor? Adjunto adnominal. Meus amigos, gostaram da aula? Professor Muniz. Fechou? Aula importantíssimas. Fiquem aí, liguem as câmeras para a gente bater